Aleluia, glória a Deus. Quero agradecer aos meninos do louvor. Graças a Deus. Graça e paz, irmãos. Vocês estão bem, né? Eu declaro no nome de Jesus que ninguém sairá daqui do mesmo jeito. Que nós vamos receber uma palavra que vai transformar a nossa vida hoje. Que a palavra de Deus, ela é poderosa para mudar as circunstâncias. E nós declaramos o poder de Deus agindo sobre as nossas vidas nesse dia, nessa hora. Amados, Deus não vai fazer um dia, Ele vai fazer hoje, amém? Aquilo que nós cremos, aquilo que nós recebemos, que nós nos posicionamos, Ele é poderoso para fazer na nossa vida hoje. Você sabe que a bondade de Deus é grande, nós estávamos cantando, mas você crê que Deus é bom na sua vida hoje? Hoje, agora. Eu creio, irmãos, na bondade do Senhor hoje, na minha vida, agora, desfrutando da bondade do Senhor. Pai, nós te rendemos graças no nome de Jesus, declaramos que o Senhor, na sua magnitude, na sua poderosa presença, está aqui, transformando nossa forma de pensar, o nosso modo de ser, transformando a nossa vida dia após dia, cada vez que nós nos expomos à Tua palavra, Senhor. Ela é água que lava a nossa vida. A Tua palavra, ela é poderosa para nos ajustar, nos alinhar. A Tua palavra é aquilo que nos transforma, que nos levanta, que nos edifica, que nos limpa, que nos restaura. É a Tua palavra, Senhor, é o Teu poder. E nós cremos, Senhor, que essa palavra que será ministrada, eu declaro que ela vai abrir os nossos olhos, eu declaro que ela vai transformar nosso pensamento, renovar a nossa mente. Você crê, irmão? Diga amém. Eu creio também. Amém. Hoje o Senhor colocou uma palavra no meu coração, na verdade não foi hoje, já tem uns dias, porque, queridos, quando a gente anda na presença do Senhor, você está na presença do Senhor? Porque, eu vou perguntar assim, você anda na presença do Senhor? Porque tem gente que acha que só está na presença do Senhor quando está na igreja, meus irmãos. E graças a Deus que Ele descobriu, Ele fez, Ele realizou uma obra poderosa e Ele veio habitar num templo, né, poderoso que Ele mesmo realizou, que Ele mesmo fez, que é a minha e a sua vida. Amém? Então nós carregamos a presença de Deus como se fosse, sabe aquela arca da aliança que o povo carregava para lá e para cá, naquele deserto, para poder a presença poderosa de Deus habitar ali. Então, aquilo era a sombra das coisas futuras. E as coisas futuras chegaram. Hoje, o templo que carrega, né, essa habitação poderosa é o nosso corpo. Então, todo salvo, todo aquele que é nascido de novo, todo aquele que é nascido de Deus, carrega essa presença poderosa, amém? Então nós não podemos pensar assim, eu saí da presença de Deus. Só, querido, se você fizer uma opção pelo mundo, né, e pelo Deus que está lá no mundo, mas se não, essa presença habita comigo e com você em todo lugar aonde você for. Vocês creem assim? Aleluia! E esses dias o Senhor colocou um tema, uma mensagem. E eu tenho meditado, queridos, cada dia que a gente medita mais sobre esse tema, aquilo vai se avultando, isso vai tomando proporções maiores dentro da gente, não é? Ele vai se revelando de um modo grande e poderoso. À medida que a gente medita na palavra, a gente vai ficando mais inteligente, vocês entendem? Eu recomendo, medite de dia e de noite. Eu só estou replicando o que ele já falou, medite de dia e de noite. Porque assim você vai fazer prosperar o seu caminho, não foi? Ele disse para Josué, e essa instrução serve para mim e para você hoje. Considerando o tema que nós estamos vendo esse mês, que é o tema do evangelismo, o tema de ir e alcançar as pessoas enquanto nós vamos trabalhar, enquanto nós vamos realizar as nossas coisas, a gente está encontrando pessoas. E enquanto nós estamos indo, queridos, sabe, realizar a vontade do Senhor, a gente está anunciando, propagando a mensagem do Evangelho. E à medida que nós vamos fazendo isso, nós vamos cumprindo a vontade de Deus, nós nos deparamos com vários tipos de pessoas.
E nós somos aqueles que estamos levando essa mensagem de salvação para o mundo perdido. Eu estava meditando que nós estamos vivendo aquele tempo em que diz assim: quem é santo se santifique mais. E quem é sujo, se suje mais. Quem está no pecado, se afunda ainda mais no pecado. Porque, queridos, é o tempo da separação, amém? É o tempo que as coisas, elas começaram, essa separação, ela vai culminar justamente no arrebatamento, separando aqueles que são e os que não são. E quem ainda tem um pouco de sujeira dentro de si, precisa se esforçar, queridos, enquanto é tempo, porque senão essa sujeira, se ela não é limpada, né, se você não se esforça para correr para Ele, porque, queridos, quem limpa a gente é Ele. Quem limpa a gente é a palavra, ela é água que lava, que limpa as impurezas. Sabe? E esse tempo é o tempo em que a gente vê isso acontecendo assim diante dos nossos olhos. Quem é sujo, se suje mais. Quem é santo, se santifique ainda mais. Ou seja, se você é santo, separe-se ainda mais. Esforce-se para manter-se separado. Salvo quer dizer separado. E esse tema, queridos, do mundo, daquilo que Deus está realizando, eu fiquei meditando, conversando com pessoas, por causa da mensagem da salvação mesmo. Se eu tenho que pregar a mensagem da salvação, eu vou pregar essa mensagem de salvação para quem está no mundo, não é verdade? Para quem está no mundo. Como nós estamos falando esses dias a respeito de evangelismo, nós entendemos que estamos nos preparando, não só porque a gente não está se preparando para a gente ir, a gente já está indo, mas a gente está meditando sobre isso, porque parece que a gente está se preparando para um dia a gente ir. Não, a gente já está indo. A gente só está meditando no nosso fazer. E quando a gente leva essa mensagem de salvação para os perdidos, a Natália, você está dizendo que as pessoas estão perdidas? Sim, é assim que a Bíblia trata eles. Aqueles que ainda não conhecem o Senhor, eles estão perdidos. Eles estão sem entender as coisas, eles não estão compreendendo o que estão fazendo. Porque o Deus desse século, o Deus desse mundo, Satanás cegou o entendimento deles. E quando a gente se depara com essas pessoas, com as pessoas e as suas atitudes, o Senhor revelou uma coisa poderosa dentro de mim, que pode ser simples, básica para alguns, mas, amados, vamos refletir juntos a respeito do que é pecado. Qual é o pecado? O que é que nós precisamos evitar? Ou do que foi que o Senhor nos salvou, nos limpou, nos libertou? Porque você é limpo, você é salvo. Então, o que era que te mantinha sujo? O que era que te fazia ser condenado? Que hoje você não é mais em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós não somos mais. Estávamos todos condenados. Condenados, já éramos perdidos. Estávamos perdidos, cegos, sem direção, mas Ele nos alcançou e nos achou e nos resgatou à medida que cremos e decidimos entregar a nossa vida para Ele. Ele nos resgatou desse lamaçal de pecado. Então, que pecado era esse que nos mantinha lá? Ou melhor, que pecado é esse que as pessoas ainda estão presas e que elas precisam ser resgatadas agora por mim e por você? Na verdade, pelo Senhor, e eu e você somos apenas aqueles que vai anunciar a salvação que já está, né, consumada. Eu quero que você abra a Bíblia comigo, porque nós vamos conversar a respeito disso. Eu imagino que Deus está nos ajudando a compreender essas coisas, porque nós precisamos ajudar os perdidos, irmãos. Deus está sacudindo a gente. Diga assim: Deus está me chamando para alcançar os perdidos. Porque as pessoas que estão perdidas, irmão, elas precisam ser alcançadas. E só quem pode tirar elas de lá é quem já enxerga
porque um cego não pode guiar outro cego. Jesus disse que ambos cairão no buraco e será grande a queda. Então, se você já enxerga, se você já foi resgatado, se você já conhece o Senhor, você está sendo convocado por Deus para se juntar a esta carruagem que está caminhando em direção ao céu e que vai ajudar outros a também conhecerem o Senhor. Amém? Abra lá, por favor, em João, no capítulo 3, no versículo 18. Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 18, ele disse assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Oh, não, gente, desculpa. É o Evangelho de João, gente? João 3, 18. Quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este, 2 pontos. A luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois suas obras eram más. Vocês conseguiram ler? Todo mundo conseguiu ler? João 3,18. Quem nele crê, eu estou na Almeida século 21. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento, qual é? O julgamento é este: a luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois suas obras eram más. É muito forte. Estávamos perdidos, condenados, mas quem crê será salvo. Será retirado de lá. Quem não crê, já está condenado. Está escrito na sua Bíblia como? Já está condenado? Quem diz que eles estão perdidos e condenados? Somos nós, os cristãos? Não, é a própria palavra. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Outras versões dizem. Mas qual é o julgamento? Qual é o julgamento? O porquê eles serão condenados? Por que já estão condenados? Porque decidiram rejeitar a única luz que poderia tirá-los das trevas. Porque alguém pode ser condenado por causa dessa situação aqui. Eu enviei o Salvador e você preferiu ficar perdido. Eu enviei o socorro e você preferiu ficar lá no seu lugar fazendo as coisas do seu jeito. Eu enviei o meu filho, morreu na cruz. Ele nunca teve um pecado, nunca pecou. Você tinha todos os pecados, não podia mais ter relacionamento com você. Mas ele morreu, te deu a condição de você se limpar desses pecados e sair daí, e você decidiu permanecer lá no seu pecado. Então, o Senhor, Ele me mostrou e revelou isso dentro de mim. É bom quando é uma revelação, porque aquilo se torna uma coisa muito grande, muito ampla, né? Dentro da gente, a gente compreende isso de uma forma muito poderosa. E Ele disse que o pecado maior que nos separa de Deus é a incredulidade. Não crê. Separa. Qual é o critério? Quem crê será salvo. E quem é o incrédulo? É o que não crê na mensagem que nós carregamos. É o que não crê em Jesus. Mas a Natália, as pessoas estão aí cometendo todo tipo de pecado. Amado, o pecado já foi resolvido, o problema do pecado. Ele não é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Ele tira o pecado de qualquer pessoa que está no mundo e que decide sair, ele tira. Ele não encobre o pecado, ele tira o pecado. É por isso que quando nós o recebemos, nós não somos mais pecador. Embora a gente venha a cometer um pecado, mas ele tira aquela condição e diz, pronto, agora você está no reino, você pode até errar. Mas isso não é mais a sua condição primeira. É por isso que o João, esse mesmo João, lá nas cartas, ele diz que o que vive na prática do pecado constante, ele não nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo em Cristo Jesus, ele não vive mais na prática do pecado constante. Quem vive pecando constantemente
ele ainda não nasceu de novo, ele ainda está nas trevas. Então a diferença de quem já nasceu de novo não é o que frequentou a igreja. Não é? A diferença é aquele que foi salvo, alcançado, que foi retirado do mundo. Então, a incredulidade é o único pecado que separa o homem de Deus. Não é, queridos, a prostituição, a promiscuidade. Não é o homossexualismo. Não é. E foi nesse contexto em que o Senhor me deu essa mensagem. Estava conversando com uma pessoa que me fez essas perguntas. Eu quero entender o que faz um homem e uma mulher largarem os seus relacionamentos regulares e assumir um relacionamento homoafetivo. E essa pessoa me perguntou, eu quero entender. E na hora, eu me lembrei de Romanos, que Romanos diz. Por que, queridos, que um homem e uma mulher que tem um relacionamento regular, que tem uma vida de acordo com aquilo que foi feito na sua natureza, que Deus criou, homem e mulher, Deus os criou, amém? Em Gênesis diz. O que faz uma pessoa? O que faz ele enveredar por esse caminho é somente, queridos, o fato de ele amar mais a si mesmo. Porque eles decidiram, ou seja, foi uma decisão, eles decidiram ficar com o seu desejo e não com aquilo que Deus estava propondo. Eles decidiram ficar com aquilo que eles acham e não com aquilo que Deus diz. Então, o que é que faz uma pessoa permanecer no seu caminho obstinado de erro e não aceitar o que Deus diz? Incredulidade, eu não creio. Ou então, eu não acho que seja bem assim. Não sei se você já observou, muita gente hoje começa a fazer perguntas assim. Pastor, o que você acha? É errado fazer tal coisa? Amados, todo mundo tem o direito da instrução. Todo mundo tem o direito de ser instruído. Mas as pessoas que não perguntam ou não buscam, não querem nem saber da vontade de Deus, o que é que Deus determinou para o casamento, o que é que Deus determinou para a nossa vida aqui na terra, o que é que Deus determinou na sua palavra, nos seus decretos, nos seus estatutos, o que foi que Ele disse que eu tenho que fazer com o meu dinheiro, o que foi que Deus disse que eu tenho que fazer com os meus relacionamentos. As pessoas que não querem saber disso, elas preferem fazer do jeito que elas acham, que elas gostam, que elas acreditam, que elas, de modo veemente, elas teimam em permanecer no seu achismo, no seu lugar, no seu modo. Eu sempre fiz assim. Mas eu não concordo. Mas eu não acho que precisa ser. Essa posição é a posição de quem ignora o que Deus diz. Então aqui na mensagem, no evangelho que nós estamos lendo, ele diz: quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo. Em Cristo, Deus reuniu tudo que a humanidade precisa. Mas eu creio em Deus. Todos creem, até Satanás. Sabe de todos os planos. Mas Deus decidiu colocar todo mundo debaixo da mesma situação. Todos careciam de um Salvador. E quem é Salvador? Jesus. Então eu tenho que crer em Deus, mas eu tenho que crer em Jesus, porque Ele é o Salvador. E Jesus disse: creia em Deus, mas creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então Jesus não diz que a gente não... eu creio em Deus. A conversa de todo mundo é: eu creio em Deus. Mas Deus decidiu que a salvação é só por meio de Jesus. Vocês estão entendendo? Nós estamos aprendendo que a posição das pessoas que estão no mundo mergulhadas na sua vida de pecado, irmãos, não é discussão de quem é que peca mais. Não é o pecado de alguém ser mais feio ou menos feio. Não tem Jesus está debaixo de condenação. Não tem Jesus está carecendo da salvação igual todo mundo. Não importa qual é o pecado. A gente não está aqui discutindo o pecado porque o pecado foi resolvido em Cristo Jesus. Mas esse pecado é muito feio.
feio, querido, era toda a condição daqueles que não têm Jesus, todos eles. Não importa se é fornicação, se é homoafetividade, porque parece que é um negócio da vez, e eu sei que existem coisas que só Deus aqui vai fazer, mas nós precisamos entender, queridos, sabe qual é o pecado maior? Eles decidiram não acreditar em Jesus. E porque eles decidiram ficar com o seu desejo. Você escuta as expressões. Mas eu não consigo largar isso. Mas eu não consigo deixar de ser assim. Por que não consegue? Porque quer fazer do seu jeito. Eu não consigo deixar esse vício. Eu não consigo deixar essa situação. Mas eu sinto isso. Eles decidiram se agarrar ao que sentem, aos desejos, ao seu modo de ser, e não buscaram aquele que é a solução de tudo. Gente, Jesus é a solução de todas as coisas? É Ele que limpa a nossa vida, é Ele que perdoa os nossos pecados, é Ele que restaura a nossa condição, é Ele que faz com que nós cheguemos puros diante do Senhor. É Ele que faz com que nós tenhamos a ousadia de chegar adiante da presença de Deus como se o pecado nunca tivesse existido na nossa vida. É Ele que nos purifica e que nos restaura. Então não importa qual é o pecado que eu vivia mergulhado. Uma vez que eu acredito nele, Ele é poderoso para suficientemente, Ele é capaz de restaurar a nossa vida por inteiro. E colocar a gente diante de Deus como se nunca tivéssemos pecado. Aqui, Pai, ela me recebeu, então agora ela é santa, justificada, justificado. A Bíblia diz, justificados, pois, tendes paz com Deus. Então o mundo precisa só de Jesus. Eles não precisam ficar defendendo. Vocês observaram que agora é a questão do que eu acho, eu acredito, eu não vejo assim. Irmãos, se você tiver uma dúvida se faz tatuagem ou não, se faz piercing ou não, se você vive uma vida assim ou não, você tem alguém que vai falar com você. A Bíblia diz, e nós lemos, que a unção que nós temos, ela ensina todas as coisas para mim e para você. Ensina ou não ensina, gente? Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, que foi colocado dentro de nós quando nascemos de novo, nos ensina tudo. O que a gente precisa, o que a gente não precisa, o que é errado, o que é santo. A roupa, se está feia, se está inadequada, diante do espelho. Ele diz. Agora as pessoas começam. Pastor, eu posso botar uma tatuagem? Aí eu ouvi um rapaz, um jovem, né, pastor, esses dias, e ele recebe muito esse tipo de coisa, porque hoje as pessoas querem fazer essas tatuagens, suas coisas, usar piercing, botar isso, adereço, acessório, etc e tal. E por que elas perguntam pra gente? Porque elas querem um aval. Elas até já sabem o posicionamento, mas elas querem que alguém diga para elas. O pastor falou que podia. Fulano de tal disse que pode. Fulano de tal disse que não pode de jeito nenhum. Porque elas querem se respaldar em alguém, porque elas não querem ouvir a verdade. Porque eu tenho certeza que alguém não chega no tatuador e diz assim, eu vim fazer uma tatuagem que o Espírito Santo mandou. Você acha que o Espírito Santo vai mandar a gente fazer uma tatuagem? Para quê? Aí ele diz que responde geralmente as perguntas da pessoa assim, pastor, eu posso fazer uma tatuagem errada? Aí ele diz que devolve com uma pergunta, dizendo assim, por que você quer fazer? Aí a resposta geralmente é, porque eu acho bonito, porque eu sempre tive vontade, porque eu acho isso maravilhoso, porque eu. Diz, meu irmão, no dia que você tiver outra motivação que não seja você, aí eu vou responder. Porque agora a sua vida não é mais sua, você entregou a sua vida ao Senhor. E agora você não precisa fazer, você não tem que fazer o que você acha, o que você gosta, o que você sente, o que você deseja. Então qual é o pecado do mundo? É ficar com o seu achismo, com o seu gosto, com o seu desejo. Eu só faço o que eu gosto, eu só faço aquilo que me dá prazer. Mas se eu não sinto prazer em ficar casada mais, eu vou me separar. Mas irmãos, a gente não é mais
dono da nossa vida. A gente não vive fazendo aquilo que a gente gosta, apenas aquilo que não dá prazer. Isso se chama hedonismo. As pessoas hoje, irmão, se não está te dando prazer, larga esse homem e procura outro. Larga essa mulher, larga esse relacionamento abusivo. Por quê? Porque você tem que viver a sua vida, você tem que ter prazer enquanto você está vivo. É um desejo de sentir prazer o tempo todo, fazendo só o que quer, na hora que deseja. Se eu não desejo, não estou com vontade, eu não vou fazer. Irmãos, isso não é para nós cristãos, isso aí é para o mundo, tudo bem para o mundo, não é? Mas eu estou trazendo essa mensagem porque nós precisamos refletir. Porque, queridos, senão a gente não consegue obedecer ao nosso Deus, porque nós queremos fazer só o que nós gostamos, o que nos agrada. Pecado, eu achei de forma bem simples, significa transgressão, desobediência à voz de Deus. Deus está falando o tempo todo com a gente, sim ou não, gente? Ai, mas eu não quero obedecer. Faço de conta que não ouvi. Pecado. Desobediência. É não atentar para aquele que está falando. Sabe, em Hebreus ele disse assim: se antes na lei, quem desobedecia regras da lei, a lei estabelecida que Deus enviou através de Moisés, enviada através de anjo, se alguém desobedecia, era punido. Quando 2 ou 3 testemunhas confirmavam, errou, pronto, punição. E era com morte. Ele disse, o que faz a gente achar que vai escapar impune se a gente desobedecer àquele que fala diretamente do céu? Queridos, na graça, a responsabilidade em obedecer, ela é maior, porque agora nós temos a condição de obedecer. Nós temos uma natureza santa, determinada por Deus dentro de nós. Então nós podemos sim nos submeter. Nós podemos sim obedecer, nós podemos sim ficar calados, nós podemos sim perdoar, nós podemos sim seguir aquele que nos orienta. Nós podemos. Então, transgressão, pecado é transgressão. Transgredir uma regra, uma norma, algo que foi estabelecido. E quem é que anda transgredindo? Nós que somos igreja, os salvos, aqueles que têm o Espírito Santo habitando dentro, eles têm a capacidade de obedecer. Os de fora, a gente tem que apenas pregar Jesus, porque uma vez que eles nascem de novo, e queridos, a nossa mensagem, ela precisa ser tranquila com os de fora, no sentido de dizer assim, o que é boas notícias? É chegar lá e dizer assim, Jesus já pagou o preço por esse pecado. Ah, mas esses dias eu estava instruindo um adolescente que disse que que desejava, a forma que chegou para mim foi, ela quer ser lésbica. Eu sou coordenadora pedagógica de uma escola de ensino médio, e aí é um ambiente que é o que paira. Ela quer ser lésbica. Aí eu chamei ela para conversar, para ouvir. E eu eu comecei a escutar e eu só falava de Jesus para ela. Eu falava que Jesus tirava todo o peso porque ela estava com uma opressão tão grande a ponto de ela não se alimentar mais, a ponto de ela não querer. Ela tentou contra a própria vida 2 vezes, ela tentou o suicídio 2 vezes, porque aquele pensamento, aquela ideologia, aquilo estava trazendo tanto peso para ela. Aí tinha aquela luta interna que a gente sabe. Vale ressaltar que ela vai para a igreja, a mãe é cristã, o pai é cristão, levam ela para a igreja, ela vai para a igreja, ela ouve aquilo, e aí ela chega no mundo e ela ouve as instruções. Então aquela opressão, aquela ideologia, aquele pensamento estava pesando tanto sobre ela, que ela não tinha mais força, estava pesando, estava raquítica, já não comia e já tinha tentado suicídio 2 vezes. E eu fiquei conversando com ela, falando, olha, Jesus tira todo o peso, corre para Jesus, você conhece Jesus? E ela não falava. Por quê? Porque havia uma ideologia dominando ela,
E ela não conseguia falar. Na cabeça dela, ela não podia ir para Jesus por causa daquela ideologia, daquele pensamento. E eu disse, Jesus te ama, ele perdoou todos os pecados. Não existe pecado que ele não possa resolver, que ele não possa perdoar. E depois de muito tempo, quase mais de 1 hora, tentando fazer aquela menina falar, ela disse assim, é que eu gosto de meninas. Eu disse sim, e qual é o problema? Eu também gosto das meninas, das minhas colegas, das minhas amigas, eu gosto delas. E aí ela se sentiu, não, né? Porque às vezes a gente confronta logo, diz é pecado. Mas irmão, Deus não já resolveu o problema do pecado? O que eu estou dizendo é que a gente precisa entender esse povo, para a gente poder chegar com a salvação. Ela precisa ouvir que Jesus a ama, apesar de tudo aquilo que ela está pensando e desejando. E aí ela falou, ela disse, não. Eu disse, você acha que Jesus não quer você? Jesus já perdoou todos os nossos pecados. Ele quer te salvar. E ela disse, não, eu acho que Jesus não me aceita. Eu disse, por quê? Porque eu gosto de meninas. Eu digo, não, Jesus ele é aquele que limpa todo o pecado. Se ele não for a solução disso aí, quem vai ser? Então, se essa mensagem de salvação chega para uma pessoa e ela diz, não, eu não quero Jesus, eu quero ficar com esse sentimento, eu quero ficar com esse desejo, eu sou assim, eu nasci assim, o que ela está dizendo? Jesus é incapaz de me salvar. Jesus, eu prefiro ficar aqui com esse pensamento, com esse sentimento, com essas coisas que eu sinto, deixa que eu me resolvo e eu não quero não. Então, aí é o que acontece? Já está condenado. Já está ou não está condenado, gente? Porque ela decidiu não agarrar a salvação que estava disponível. E assim é todo pecado. É o fornicador, é o mentiroso. Qualquer um, queridos, que ainda não entregou a vida para Jesus, está mergulhado no pecado. Porque, irmãos, isso tem que ser dito com muita frequência. Porque tem gente que acha que eu só preciso ir para a igreja e está tudo bem. Irmãos, nós precisamos dizer para as pessoas, você precisa nascer de novo. E, irmãos, no nome do Senhor Jesus, não deixa para trazer as pessoas para a igreja, porque pecador não vem para a igreja, não gosta de igreja. Alguns, pelo poder de Deus, vão chegar aqui. Somos nós que temos que alcançar eles lá. Vocês entendem isso? Conversando com eles, explicando, eu tenho uma novidade para você. Jesus já perdoou os pecados. E, irmãos, a vida de pecado é o que mantém as pessoas doentes, opressas, presas, síndrome do pânico, com ansiedade. É o pecado. Quando Jesus tira o pecado dessa pessoa, quando ela crê em Jesus, ela recebe o alívio, o refrigério, o perdão, a cura. Porque mesmo que a gente morra uma vez, que todo mundo vai morrer, tem a resposta, tem a ressurreição depois, ele vai nos dar um corpo novo e a gente vai ficar livre dessa condição maligna. Amém, gente? Então, em Romanos, abra aí, por favor, Romanos, capítulo 1. No versículo 18, diz assim: pecado é transgressão, é desobediência à voz de Deus. Então significa que se Deus diz na sua palavra, perdoe todos os seus inimigos, e você não perdoa, você está transgredindo a lei de Deus, a voz de Deus. Romanos 1,18 diz assim: pois a ira de Deus... Gente, Deus pode ficar irado? Está escrito aí a ira de Deus. Então tem uma ira. Deus está irado, e não é com os pecadores, é com o pecado, que muita gente decidiu ainda se agarrar ao seu pecado. Ah, mas eu sou assim, eu sou pecador desde o início. Pois é, eu sou aquele que tira o pecado. Larga esse pecado, solta esse pecado e vem para mim, porque tem uma ira que vai ser derramada contra aqueles que ainda permanecem no pecado, porque Deus vai acabar com o pecado. Deus, querido, não vai deixar que o mundo pratique tanto pecado sem tomar uma atitude. Vai ser uma ira derramada do céu contra o pecado. E aí quem tiver com seu pecado de estimação agarrado vai ser destruído.
Porque decidiu não largar o pecado e ficar com o seu pecado. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que impedem a verdade pela sua injustiça. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens, eles são indesculpáveis. Porque, mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhes deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e substituíram a glória de Deus incorruptível por imagem semelhante ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes, aos répteis. Então, a humanidade conheceu Deus através dos atributos. Quem foi que criou o céu? Quem criou as estrelas? De onde vem o vento? Gente, quem manda a chuva? Como que as nuvens derramam a sua chuva? Rapaz, deve ter um Deus poderoso, porque ninguém pode criar um negócio desse. Mas eles dizem, eu não creio em Deus, Deus não existe. Eu prefiro adorar um Deus pagão. Eu prefiro ficar com o Deus tal. Não sei lá o nome que dão. Que é o Deus que manda a chuva pra gente. O Deus que derrama a chuva para nós. Vamos rezar pro santo tal, que é que dá chuva. Ô santo tal. Idolatria. Decidiram abandonar Deus e adorar imagens de homens. Deus, queridos, não quer que ninguém adore um ser criado. Somente o Criador. Vocês entendem isso? O que é um ser criado? Um animal é um ser criado? Sim, foi Deus que criou. Um ser humano é um ser criado? Sim, foi Deus que criou os seres humanos. Ah, mas o Deus fulano de tal é poderoso. Queridos, são seres criados. Não se adora seres criados. Pode ser o santo tal. Ele é a imagem de um ser humano? Não se adora. Porque somente Deus, o Criador, é digno de adoração. Ah, mas eu não estou adorando. Eu estou somente venerando. Irmãos, para com isso. Para com isso, fica ainda arrumando desculpa. Ah, mas tem gente que adora a sua própria família. Pai, a mãe. Se minha mãe disse, aí é prego batido e ponta virada. Não, irmão, Deus foi quem criou a sua mãe. Então Deus sabe muito mais do que a sua mãe, do que o seu pai, do que vovó que nos ensinou as coisas antigas. Nós avançamos para as coisas melhores. Amém? Então, porque eles decidiram abandonar Deus e acreditar nessas coisas, o que foi que aconteceu? Deus os entregou para eles viverem todo tipo de paixão no seu próprio corpo. Então, eles começaram a adorar uns aos outros, desejar uns aos outros. Ah, mas fulano de tal é perfeito. Fulano de tal, eu adoro fulano de tal. E aí começaram a seguir homens, começaram a sentir desejos pelos homens, uns pelos outros, as mulheres pelas mulheres e os homens pelos homens. Por quê, queridos? Porque já é juízo. Deus os entregou às suas paixões. Ah, você decidiu então não me adorar como o Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas? Você decidiu adorar um homem, uma imagem de você? Então agora você está entregue aos seus desejos. Então ele comete pecado e ele não sente mais que está pecando. Gente, tem muito temor, tem muita gente que está agarrado nesse tipo de pecado, mas ele vai sair porque ele decidiu largar esse tipo de pecado. E tem gente que decidiu se agarrar às suas mentiras. Ah, mas eu não bebo, não fumo, não faço isso, então eu sou melhor até do que esse povo que vai para as igrejas. Aí começa a julgar os que estão na igreja e acha
que está numa situação melhor. E está com o pé na cova. Com o pé no inferno. Só a misericórdia de Deus impede essa pessoa de parar no inferno agora mesmo. Tem um sermão que virou até um livro, eu acho que vocês encontram na internet, Pecadores nas mãos de um Deus irado. É forte, irmãos. É muito forte. E ele fala, quando resvalar o seu pé. Ele diz que o pecador que não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele anda por este mundo, ele respira esse ar, ele desfruta das coisas que Deus criou, ele recebe chuva que cai do céu, ele come o fruto do alimento da terra que Deus criou. E ele disse que o pé dele, só a graça de Deus impede de, numa caída, cair no buraco e parar no inferno imediatamente. Gente, deixa eu consertar a sandália que quase que também não. Ele disse que só a misericórdia mantém essa pessoa aqui. Só a misericórdia. Mas a misericórdia não é a graça. A misericórdia mantém essa pessoa viva para que a graça de Deus chegue e salve essa pessoa de lá. E a graça veio por meio de Cristo Jesus, que eu e você carregamos e devemos pregar para elas. Porque, queridos, na hora que acontecer uma falta de arzinha, a gente morre. Morre ou não morre qualquer um de nós? Quantos minutos é suficiente para a gente ficar sem ar e morrer? Quantos minutos é suficiente para você ir atravessar uma rua e um carro vir bater e você morrer? E o pecador que não tem Jesus, ele vai parar imediatamente no inferno. E por que essas pessoas estão aí nessa condição? Porque elas decidiram ficar com o seu achismo. Você leva a mensagem da salvação. E qual é o pecado delas? Para vocês entenderem, ela decidiu acreditar. Eu acho assim. A gente prega e hoje as pessoas estão muito no achismo. Porque antes você pregava, os discípulos pregavam e as pessoas diziam: irmãos, como a gente faz então para ser salvo e sair dessa condição de perigo? E eles diziam: creia no Senhor Jesus, se arrependa dos seus pecados. Mas hoje as pessoas não querem se arrepender. Mas eu acho que Deus não vai fazer isso com a gente. Mas eu sinto isso, eu não tenho como deixar. Ou seja, elas se agarram aos seus pecados. E isso é perigoso para elas. Então, quando você for evangelizar, quando você for falar com essas pessoas, entenda, a única coisa que você precisa falar é Jesus, Jesus, Jesus. Não vai discutir sobre pecado, se o pecadão de alguém é menor do que ou é maior do que o outro pecado. Não é sobre pecado que nós vamos falar com eles, é sobre Jesus. Jesus morreu na cruz para perdoar todos os nossos pecados. Se você se arrepender e crer nele, ele limpa a tua vida. Ele te cura, ele te restaura e vem trazer para sempre para você ficar com ele. Isso é boa notícia. Isso é boa nova. Creu, está salvo. Creu em Jesus, já não é mais condenado. Ele creu, queridos, não é só acreditar não, a gente sabe que tem aquele processo, você crê com o seu coração, confessa com a sua boca, mas confessar com a sua boca não é um dia só e sumir para o mundo de novo não, é crer, confessar em Jesus hoje na igreja e continuar confessando amanhã no trabalho quando chegar e confessar na sua casa quando todo mundo te confrontar: eu sou cristão, eu agora decidi abandonar o pecado, eu agora não sou mais desse povo aí, e se prepare para as retaliações, porque foi assim conosco. Quando você disse: eu sou de Jesus agora, eu vou seguir Jesus, você encontrou todo tipo de retaliação, a sua família, aqueles que estavam no pecado juntamente conosco, eles começaram a nos criticar, porque agora você saiu de lá, você se tornou um diferente dele, porque é um mundo diferente. Quando eu nasci de novo, eu disse: como que isso existia e eu nunca vi? Uma realidade totalmente nova se descortinou diante dos nossos olhos. E eles não sabem do reino de Deus. Ele não sabe que tem um inimigo que prende eles. E só precisamos falar de Jesus. É suficiente. Jesus perdoa nossos pecados. Jesus já te restaurou. Ele te restaura. Você se arrepende desse pecado? Você quer uma vida nova? Você deseja começar uma vida nova? Você deseja que viver uma vida sem condenação? Porque, queridos, eles não admitem, mas quando eles têm medo de morrer, é porque eles não sabem para onde vão.
Quando eles têm medo da doença, quando bate o desespero, a pandemia, é porque eles não sabem da situação deles. Se morrer, vão para onde? Eles não sabem. E a gente tem que dizer, e o evangelho completo é, Cristo morreu na cruz para nos resgatar, mas se você não crê, o destino é o inferno. Cristo morreu na cruz para nos resgatar, mas se você crê, o destino é o céu. Isso é a mensagem completa, porque às vezes a gente não quer falar do inferno. Não, mas falar do inferno não é dizendo, ei, venha para Jesus, senão tu vai para o inferno. Irmãos, a mensagem completa é, tua vida está correndo perigo. Olha o que diz a palavra. Ela diz que se você crer, Ele te salva. Ah, mas a gente... Irmãos, se preparem. Nós sabemos disso e vamos contar essas coisas para eles. Amém? Então, não é sobre nós. Não é sobre o que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto. Fala assim, por favor, repita comigo para que você possa marcar o texto. É como marca texto. Diga assim, não é sobre mim. É sobre Deus. Amados, evangelho não tem nada a ver de nós. O que eu penso, o que eu acho, o que eu sinto, o que eu gosto, não é sobre nós, é sobre Deus. Vocês estão dizendo que eu sou pecador? Não, aqui é a palavra, Deus está dizendo. Então não é o que você sente, não é o que você gosta, não é o que você não gosta, não é o que você acha. É o que Deus acha, é o que Deus diz, é o que Deus quer. Deus deseja que todo homem seja salvo e que venha ao pleno conhecimento da verdade. A verdade é Jesus. Ele precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus. Jesus disse, eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade que eles precisam, Jesus. Se ele conhecer a verdade, ele é liberto. Se ele conhecer Jesus, ele é liberto. Nós somos libertos quando conhecemos Jesus. E quando Jesus nos libertou, nós somos verdadeiramente livres. Então não é sobre nós, é sobre Ele. Todas as vezes que escolhemos entre agradar a nós mesmos e não obedecermos a Ele, nós pecamos. Eu estou falando agora para a igreja. Todas as vezes que nós, salvos em Cristo Jesus, decidimos agradar a nós mesmos, fazer o que nós queremos, o que nós achamos, o que nós decidimos, e não o que Ele disse, nós pecamos. É uma transgressão. O que foi que Jesus disse? Eu descobri algo muito forte, irmãos. Nós desejamos ver os dons em operação. Você também deseja orar e as pessoas serem curadas, impor as mãos e os enfermos ficarem livres, e os demônios baterem retirada numa ordem no nome de Jesus? Mas, irmão, mais poderoso do que isso é obedecer ao que Jesus fala, ao que a palavra diz. Porque ele disse em Mateus, eu anotei aqui embaixo, deixa eu ver se eu acho. Mateus 7:22, abre aí, por favor. Olha só que coisa muito forte. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Aí Jesus continua, na fala de Jesus, isso aqui é o Sermão do Monte, continuação do Sermão do Monte. Ele diz, todo aquele, pois, que ouve minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem prudente? Não, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus. Então, se você e eu andarmos procurando os dons, operação de dons, festa, milagre, e um monte de coisa aqui, o reteté, e etc e tal, e não obedecermos ao que Jesus falou, que a palavra fala, ele disse, nunca conheci vocês. Porque ele disse, aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos. Os que me amam verdadeiramente, obedecem ao que eu falo. Então é a palavra dele que é mais poderosa. Você percebe nesse mesmo contexto de Mateus, que ele disse que no dia do juízo, a porta foi fechada.
E muitos estarão batendo, Senhor, Senhor, eu lá na terra, eu preguei o evangelho, eu fiz isso, eu curei pessoas no teu nome, eu expulsei demônio no teu nome. E sabe o que ele disse? Eu digo para você, naquele dia eu vou dizer, nunca conheci você. Porque mais importante do que andar debaixo da operação dos dons é obedecer. Os que me amam obedecem aos meus mandamentos. Bem-aventurado é aquele que obedece às minhas palavras. Escuta e pratica. Escuta e dá crédito. Escuta e obedece. Escuta e atenta para as minhas palavras para fazer conforme eu digo. Porque Ele é Senhor. Ele é o Senhor. Então nós, igreja, salvos em Cristo Jesus, que queremos andar, Senhor, me usa para expulsar o demônio, me usa para curar os enfermos, me usa, atenção, e me usa, Senhor, como diligente ouvinte para praticar as tuas palavras, para obedecer ao que o Senhor fala, e obedecer a palavra e obedecer a instrução que sai da boca dele hoje, porque nós temos um Pai que fala, como nós dissemos aqui no começo. E Ele vai dizer, ei, deixa isso, para com isso, para de cometer esse tipo de situação na tua vida. E as pessoas permanecem, e permanecem, e permanecem. E Ele vai dizer, pronto, eu não sou seu Senhor, porque eu falo, e você nunca me obedece. Então eu não sou seu Senhor. Tem uma passagem que Ele diz, Senhor, tem muita gente que me chama Senhor, Senhor, mas não obedece o que eu falo. Jesus disse para os discípulos, quando eles ficaram felizes no dia que expulsaram os demônios, lembra dos que voltaram? Senhor, eles estavam possessos, possuídos de alegria. Senhor, no teu nome os demônios se submetem. Jesus corrigiu na hora, disse, ei, que essa alegria deve ser porque o seu nome está registrado no livro da vida. E não porque os demônios se submetem. Porque senão a gente bota a nossa expectativa na coisa errada. É nele que tem que estar a nossa expectativa. É nele que tem que estar a nossa convicção, o nosso desejo, o nosso foco. Amém, gente? Então, essa questão do porquê, aí eu digo, então é melhor a gente atentar para as palavras. Quando você lê a Bíblia, eu vou dar uma direção que eu recebi o ano passado, eu fiz um devocional. Tá tudo gravado lá no Instagram da igreja, depois quem quiser ver, se alguém quiser seguir. Todo dia a gente lia a Bíblia e a gente seguia os passos, a gente escrevia, se eu leio a Bíblia, eu tenho que ter a intenção de obedecer o que está escrito. Senão eu sou religioso, estou lendo Bíblia para bater meta. Então, a gente começou a escrever. Sim, na Bíblia, nesse trecho que eu li hoje, qual é o mandamento que ele diz para eu obedecer? Então, a gente tem que ler Bíblia, já ficar atento com a instrução. Qual é a instrução que ele está dando para eu obedecer? Ele vai dizer, ó, diligente, para prestar atenção. Tanto o que está escrito aqui, como o que ele fala hoje. Ele fala para você deixar certas coisas, ele manda você ir fazer certos trabalhos, ele diz para você largar a sua vida e se dedicar ao evangelho, ele diz para você sair e evangelizar uma pessoa, ele diz para você atender as viúvas, os mais necessitados, ele diz para você se envolver, desenvolver um projeto para ele, mas se você não atentar, ele diz, os que me amam obedecem ao que eu falo. Os que me amam obedecem. Então, e fica atento, porque obedecer traz um risco. Aí sabe o que acontece? A gente, vou poupar minha vida, eu vou me envolver profundo nisso, nada. Isso dá problema. Aí a gente vai poupando a nossa vida, e ele disse, quem quiser preservar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder por amor de mim e do evangelho, vai ganhar essa vida. Então, irmãos, a gente precisa atentar. Não podemos nos conformar numa vida de só frequentar a igreja, irmãos. Nós precisamos praticar aquilo que o Senhor está falando. Deus está falando com você? Se você está recebendo uma instrução da parte de Deus, atente para obedecer e praticar. Amém? Ele é poderoso, querido, para compreender a disposição do nosso coração. Se a gente recebe uma palavra, a gente resiste, isso é perigoso, irmãos. Mas coloca uma disposição. Usa-me, Senhor. A gente vai bem assim, usa-me. Aí quando Deus diz, pronto, largue tudo e vá pregar o evangelho, porque a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos.
Ah, Senhor, mas e aí o meu trabalho? Ah, Senhor, e a minha vida? Ah, Senhor, mas e aí? Como é que eu vou fazer isso, Senhor? Mas o que vão dizer? O que meu pai vai dizer? O que minha mãe vai dizer? O que minha família vai dizer? Então, ele continua não sendo ainda o Senhor, porque ele não tem autoridade nenhuma na sua vida, porque ele fala e você não quer obedecer. Não é o você, estou falando de forma generalizada, pregando, amém? Mas quando o Senhor fala, ele tem que ver uma disposição do meu e do seu coração. Primeiro, você já reparou que na Bíblia, quando Deus vai chamar alguém, a primeira coisa que a Bíblia fala em algumas versões é dispõe-te. Ou seja, fica disposto, se levanta. Vai fazer o que eu estou dizendo? Levante-se, pega o menino e vá. Levante-se e faz. Dispõe-te e vai a tal lugar. Tenha disposição para fazer aquilo que eu estou falando. Amém? Nós não podemos ficar no eu acho, no eu penso, no eu gosto. Eu penso assim, irmão, não é sobre nós. Não é sobre nós. Quando você for orientar uma pessoa e ela te abordar dizendo: fulano, o que você acha de tal situação? Eu separo ou não separo? Irmão, não vamos responder, eu acho isso. Uma coisa é você poder dar a sua opinião, mas se é uma instrução que Deus já orientou, traz essa pessoa para a palavra. As pessoas geralmente dizem assim: a Bíblia eu já sei o que está escrito na Bíblia, eu queria ouvir você. Pois é, mas a minha opinião tem que ser a da Bíblia, não é, gente? Tem que ser a da Bíblia. E aí ele disse assim, em Colossenses 3, para a gente fechar, diz assim, Colossenses capítulo 3, no versículo 1, ele diz que a gente já morreu para nós mesmos. Vamos ver? Ele diz: já que fostes ressuscitado com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima, e não nas coisas que são da terra, pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Irmãos, a nossa vida que está com Cristo, a nossa verdadeira vida, porque essa vida que a gente vive aqui, ela tem alguns anos aí, e lá é eterna. Então, nós devemos buscar as coisas do alto. E sabe o que eu percebi? Que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Então nós precisamos de Cristo, ter revelação de Cristo, conhecer Cristo, conversar com Cristo, obedecer a Cristo, dormir com Cristo, acordar com Cristo, que é a palavra. Porque nós vamos conhecer Ele. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Riquezas, tudo que nós precisamos, cura, saúde, tudo, disposição, os bens, tudo estão em Cristo. Estão em Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ah, mas é conhecimento, mas traz riqueza. Não é a sabedoria não traz riqueza, bens. A sabedoria não é mais importante do que o ouro, do que a prata. Então tudo que nós devemos buscar, busque sabedoria, busque Cristo. E ele disse assim, onde eu estava lendo Colossenses 3:1. Aí ele disse que você, vou ler de novo: já que fostes ressuscitado com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas coisas da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, aleluia, também vos manifestareis com Ele em glória. Portanto, eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mau e avareza, que é idolatria. É por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Neles também andastes no passado, nestas coisas, nestas coisas, vocês andavam no passado, quando ainda vivieis nessas coisas. Mas agora, livrai-vos de tudo isto: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas ações,
e vos revestistes do novo homem, que se renova com o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nesse caso, não há mais grego, não há mais judeu, nem circunciso, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem homem livre, nem rico, nem pobre, mas sim Cristo, que é tudo em todos. Então, como santos, diga: eu sou santo. Então, como santos e amados, eleitos de Deus, revistai-vos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. E acima de tudo, revistai-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. A paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda sabedoria, ensinai, aconselhai uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quando fizerdes, quer por palavra, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças a Ele, ao Deus Pai. Aleluia. Então são as instruções de quem é o povo de Deus, de quem saiu daquela situação de condenação e agora está aqui. Nós precisamos entender, porque eu entendo que a mensagem do Senhor hoje é o seguinte: tenha compaixão dos que estão lá, ajude eles, dos que ainda não chegaram. E você que está aqui, que já é salvo, então viva desse modo. E lembre-se que quem é aquele que agrada ao Senhor, o que obedece o que Ele fala. Então, antes de a gente querer andar operando nos dons, nós devemos buscar essas coisas. A palavra diz, nós devemos buscar com zelo os dons. Mas, queridos, há de haver um equilíbrio entre a nossa vida de obediência ao Senhor e o fruto. E, na verdade, obedecer ao Senhor vai fazer o fruto operar naturalmente em nós. Sabe por quê? Os dons, eu estou dizendo os dons operarem. Porque, estando nele, quando nós obedecemos, estamos nele. Lembra que Jesus disse, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão tudo o que quiserem. Então as palavras dele têm que estar fazendo parte da minha vida. Eu faço isso porque a palavra diz. Eu faço assim, eu não faço assim porque a palavra diz. Então quando, é como se Jesus dissesse assim, quando, olha a condição em que a gente precisa chegar. Quando eu estou em Cristo e as palavras dele estão dentro de mim, então nós somos um só. Não somos mais nós. Lembra que eu disse que não é sobre nós, é sobre Ele? Ele vive em nós. Não mais vivo eu, Ele vive em mim. Então, quando nós chegarmos nesse nível, tudo que pedirmos será feito. Porque aí nós não teremos mais essa dificuldade. Não teremos a dificuldade. E aí andaremos obedecendo a todas essas coisas. E nós devemos caminhar para Ele. É uma disposição do coração. E não reclinar, porque senão a palavra cria uma resistência dentro de nós. Se nós não atentarmos, ao ouvirmos essa palavra, se levanta uma barreira de desobediência dizendo assim, mas também quem é que consegue? Quem anda com Cristo consegue. Quem tem esse foco, a disposição de andar nesse nível, vai confrontar a si mesmo, a sua carne, as suas paixões, os seus desejos, os seus achismos, as suas reações, as suas emoções, o que eu sinto, o que eu penso, vai confrontar a si mesmo e não vai confrontar a palavra, que é perigoso. A gente se confronta a nós mesmos e deixa a palavra agir em nós. Não é como eu penso, não é como você pensa, é como Ele pensa. Amém? Então não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Jesus. Não é sobre nós, é sobre Ele. Então não é o que eu vou fazer da minha vida. Senhor, eu quero fazer a Tua vontade.
Não é o que eu sinto, Senhor, eu quero isso, eu desejo isso. Senhor, eu desejo o que tu deseja. Eu quero o que tu queres. O meu plano é o teu plano. Me mostra, me revela o teu plano, porque aí você vai entrar na vontade dele. E como diz Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então eu faço o que Cristo faria. Eu desejo o que Cristo deseja. Jesus, hoje o pastor até falou sobre isso lá em Juazeiro, estávamos lá. E ele disse, Jesus olhou para a cidade de Samaria e disse, uma comida eu tenho para comer. E ele disse, Senhor, os discípulos pensaram, alguém trouxe comida para ele? Senhor, come alguma coisa. Ele disse, eu tenho uma comida que vocês... A minha comida é fazer a vontade de meu Pai. Ele disse, eu fazer a vontade de meu Pai, não a vontade dele, não o achismo dele, não o desejo dele. Ele tinha desejo como homem. Mas ele disse, nem comer é mais importante do que fazer a vontade do meu Pai. Meu desejo é fazer a vontade do meu Pai. Ele disse, olhem os campos. Olhem os campos. Vocês dizem no ditado de vocês que ainda falta não sei quanto tempo para a colheita, mas eu digo, o tempo chegou. Os campos estão brancos e vocês têm que ir colher. Então, nosso desejo tem que ser o desejo de Deus. Nosso desejo, nossa vontade tem que ser a dele. Não fica, mas eu acho, mas eu penso, mas eu isso. Não é sobre nós, é sobre ele e o desejo dele. Amém, gente? Vocês recebem essa palavra? Guarda ela no seu bom depósito. Pede para o Espírito Santo te revelar. Corre com essa mensagem, porque é a palavra de Deus que está nos sacudindo para que a gente não viva mais nos nossos achismos e que a gente, quando for confrontado pela palavra, não fica na defensiva, irmãos. Deixa a palavra cuidar de você, deixa a palavra tratar você, porque ele é bom e ele sabe o que é melhor para mim e para você, amém? Então, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, do fundo do meu coração. Essa igreja que está plantada aqui em Senhor do Bonfim, ela tem o objetivo de alcançar os perdidos. Deus nos deu a oportunidade de conhecer algumas pessoas e treinar essas pessoas, mas o foco, irmãos, é a gente alcançar os perdidos. Não é uma igreja que vai crescer por transferência de crente. O crente sai de uma igreja e vai para outra. Nós não estamos aqui buscando os que já são cristãos. Nós estamos buscando os que estão perdidos. Se você quer nos ajudar a alcançar esses perdidos, irmão, junte-se a nós. Junte-se a nós, envolva-se, deseje o que Deus deseja. Quando você sonha os sonhos de Deus, Deus sonha os seus sonhos. Ele não disse, queridos, que tem planos de paz e não de mal para dar o fim que você deseja. Então faça o que Deus quer. Agrade ao Senhor. Eu vi Deus falando através daquele menino. O menino de Alice chegou aqui dizendo, agrade a Deus, agrade a Deus, agrade a Deus. Eu digo, por que esse menino está só repetindo? Ele entrou pelaquela porta só dizendo, agrade a Deus, agrade a Deus. Eu digo, Deus está falando aqui. Como é que eu agrado a Deus? Ele disse, este é meu filho amado, que me agrada, porque ele só faz o que eu digo, ele me obedece. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós estamos obedecendo a Deus. Então, sonhe os sonhos de Deus. E Ele vai sonhar os teus sonhos, Ele vai realizar os teus sonhos. E, irmãos, isso não é jargão, isso é verdade. Porque Deus não está aqui para punir a gente não, nem para tornar a gente nosso caminho espinhoso. Amém, gente? O povo diz que o caminho do crente é espinhoso. Quem foi que botou esse espinho? Os espinhos do mundo, as dificuldades do mundo. É estreito, irmão. Você sabe por que o caminho do crente é estreito? Quem sabe? O caminho do crente é estreito porque é só Jesus, é o tanto de Jesus passar. Nosso foco é Jesus, é Jesus. O povo do mundo, eles fazem o que eles querem, eles pensam o que eles querem, eles vão às festas que eles querem e largo. Mas o caminho largo leva para onde, gente? Para a perdição. O caminho do crente, Jesus disse, entre pela porta estreita, ou seja, aquela que eu passei, a porta, eu sou a porta, então me segue. Então é seguindo Jesus, olhando para Jesus, na direção de Jesus, olhando para Ele, seguindo Ele. Não é o achismo, mas eu quero ficar desse jeito. Não, irmão, é estreito, não é espinhoso não, porque Jesus não bota dificuldade na nossa vida não. Mas Ele não é fácil no sentido de que porque vai crucificar a nossa carne. Por isso que o povo diz que a expressão espinhosa é porque,
Não é para a gente confrontar a nossa própria carne, nossa própria natureza. Oh, Jesus, mas eu queria, Jesus, e fazer que nem o povo do mundo. Meu filho, não dá. Ou você fica no mundo ou você fica aqui comigo, né? Jesus, eu queria viver que nem o povo do mundo, que não precisa servir na igreja. Ah, meu filho, então você tem que escolher. Ou você fica no mundo ou você fica comigo. Porque, irmãos, a igreja é o lugar que Deus usa o seu povo para fazer as obras dele. Pois bem-vindo a essa igreja aqui. Se você faz parte dessa igreja, eu quero dizer, glória a Deus pela sua vida. Porque Deus está realizando a obra dele através de você. Você está fazendo com que aqui tenha um lugar preparado para alcançar as pessoas e as que chegarem serem ensinadas, instruídas, né? Para elas crescerem. Amém, gente? Tudo bem? Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus por tão grande salvação na nossa vida. E eu creio que essas instruções, elas, se você agarra elas, se você pega elas, se você ensina elas, você está cumprindo a vontade de Deus também. Amém? Glória a Deus. Então, eu agradeço essa oportunidade. Quero dizer, se você deseja se envolver, irmãos, se você deseja participar, fazer mais, o pastor, procure o pastor está preparando um povo e vai ter essa direção da gente ir para a rua, evangelizar. Como vai ser? Qual a estratégia que Deus está dando para o pastor? Pergunta ao pastor, se envolve, pega junto, porque Deus vai fazer grandes coisas. E aquilo que parecia impossível, o Senhor faz. Amém? Aí ele vai fazer. Venha, pastor. Obrigado por essa oportunidade.